Gostaria, antes de mais, de começar por agradecer o convite à Zita Seabra e à Sofia Almeida, dando-lhes os parabéns por esta iniciativa editorial e pelo excelente resultado que hoje aqui é apresentado. Uma palavra especial para a Zita Seabra, uma mulher com uma história de vida única. No outro dia, no último e passado dia 25 de Abril, eu estava a pensar no meu pai e recebo o seguinte SMS de Zita Seabra. Hoje, recordo um dos dias mais felizes da minha vida. Disse Zita. Obrigado, Zita. Mas, caros amigos, todos os dias, centenas de pessoas opinam sobre Pedro Passos Coelho, como Presidente do PSD, como Primeiro-Ministro. Somos o que escolhemos ser, leva-nos a uma viagem única pela vida do biografado, dos seus valores, da sua história, através de um conjunto de histórias da sua vida e de todos aqueles que o inspiram no dia a dia. Aliás, há uma pequena passagem do livro que, de certa forma, pode passar despercebida, mas para mim define bem a história da família de Pedro Passos Coelho. Não é uma passagem sobre Pedro Passos Coelho, mas sim sobre Laura Ferreira. E diz o seguinte: é desta fibra que Laura é feita. Inspirada na coragem da mãe e na perseverança do pai, lutou sempre para que a vida parecesse fácil. Lutar para que a vida pareça fácil. São histórias como esta que definem o homem melhor do que as palavras. Histórias de uma vida tão diferente daquela que muitos imaginam ser a vida de um primeiro-ministro. Talvez por ser tão real, talvez por ser tão cheia de tantas lutas, ela não parece a vida que muitos imaginam ser a vida de um primeiro-ministro. Por isso, aquilo que quero fazer hoje é falar-vos do homem, da pessoa que conheci tardiamente, há cerca de 5 anos, e com quem tive o enorme privilégio de trabalhar. Trabalhei diariamente durante um período que foi marcante para todos nós. Claro que eu, ao falar do seu caráter enquanto homem, estarei sempre também a falar das características que, para mim e para tantos outros, fazem de Pedro Passos Coelho o mais sólido político português da sua geração. E deixem-me, como bom engenheiro, tentar justificar, através de 3 histórias, esta afirmação que acabo de fazer. Que Pedro Passos Coelho é o mais sólido político português da sua geração. E começo precisamente no momento em que o conheci. Foi em 2010, estava eu a colaborar no gabinete de estudos do PSD. Eu recebi a chamada de um amigo que me disse que Pedro Passos Coelho, que eu não conhecia, teria algum interesse em conhecer-me, porque tinha ouvido que eu era alguém tecnicamente sólido e que me podia fazer algumas perguntas. E eu disse que sim, com muito gosto, e fomos então, no fim de tarde, tomar um café ao Hotel Dom Pedro. Comecei a perceber nesse dia aquilo que os portugueses têm vindo a conhecer nos últimos tempos: a acutilância e a consistência. Confesso que esperava uma conversa mais geral para nos conhecermos, ou quanto muito uma conversa política. No entanto, para minha surpresa, começou por um conjunto de perguntas muito diretas e difíceis sobre temas económicos complexos, às quais muitas não fui capaz de responder. Mas o meu espanto foi realmente a sua capacidade de conhecer bem o detalhe e de não se contentar com respostas curtas ou incompletas. Eu ainda era muito novato nestas coisas da política, mas já tinha reparado numa coisa: é que os políticos gostam muito mais de falar do que de ouvir. E por isso fiquei surpreendido como aquele político não só de estar a falar com um desconhecido, mas porquê perguntas tão complexas e também porquê estava a ouvir mais do que estava a falar. Eleanor Roosevelt terá dito um dia que pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas normais falam de eventos e pessoas mesquinhas falam de outras pessoas. Eu percebi nesse dia que estava perante uma pessoa inteligente.
alguém que era genuinamente apaixonado pelo conteúdo e não pela forma. E tempos depois desta única conversa que tivemos, telefonou-me e disse que, embora soubesse que eu não o apoiaria na eleição do partido, na eleição interna, como se isso importasse, ninguém me conhecia, gostaria de contar comigo para a sua equipa futura, caso fosse eleito presidente do partido. As eleições, se não me falha a memória, eram uma sexta-feira, um dia 26 de março de 2010. E ele, no seu estilo muito pessoal e com atenção ao detalhe, disse-me o seguinte: olha, eu telefono no dia 29, que era segunda-feira, pelas 10 da manhã, então depois de ter ganho as eleições. E eu achei que só podia ser conversa de político e que nunca me telefonaria. Mas achei estranho que ele me desse um dia e uma hora como referência, porque se não quisesse fazer, que sentido faria estar-me a dar uma hora e um dia para me telefonar. E o meu espanto foi total quando, depois de ter ganho as eleições, que eram eleições tão importantes, eram as eleições em que ele tinha sido eleito presidente do Partido Social Democrata, qual o meu espanto foi ele não faltou ao compromisso e na segunda-feira, como combinado, ligou-me exatamente pela hora a que tinha dito e combinado. Sinceramente fiquei estonteado. Com alguma formalidade perguntou-me se eu estava disposto a ajudá-lo na área económica. Eu aceitei, honrado, mas surpreendido de ele contar comigo. Senti que estava perante alguém de diferente. Alguém que não falhava à sua palavra. E o espantoso é que eu era verdadeiramente um total desconhecido. E estávamos a falar de um telefonema para alguém que ele próprio só tinha visto uma vez. Mas não falhou. Porque nunca falhava. Comecei então a ir ao Partido Social Democrata, regularmente, a organizar equipas, a trabalhar nos vários temas que tínhamos pela frente. E foi uma oportunidade para ir conhecer o homem, as suas reações em cada momento. Era quase estranho, porque queria saber tudo, queria saber todos os detalhes, como que eu tinha chegado às conclusões. Nunca falhava nos detalhes. Mas deixava sempre uma grande liberdade de discussão e isso era algo que eu admirava. O que me leva um pouco à minha segunda história sobre Pedro Passos Coelho. Durante o programa de ajustamento, houve 2 ou 3 momentos limite nas negociações com a Troika. E eu sinceramente achei que tínhamos chegado ao fim, que não havia mais nada a fazer, tudo ia falhar. E numa dessas ocasiões achei que eu tinha que informar imediatamente e tinha que correr para aquele que é o gabinete do Primeiro-Ministro. Aliás, o livro cita com piada uma descrição de Pedro Santana Lopes sobre o gabinete de Passos Coelho, passa a citar: é ele, as paredes e um pouco de música clássica. E foi nesse cenário, calma, serenidade, que entrei, confesso que muito agitado. E dei a má notícia. Custou-me imenso. Disse-lhe que estava convencido que tudo ia acabar. E ele olhou para mim e perguntou-me, disse ao Carlos, foi transparente, disse a verdade, apresentou os argumentos como tinha combinado, então não tem por que se preocupar. Mas como eu estava bastante agitado, ele olhou para mim e disse-me, e agora pare, pense, respire. E, sobretudo, não reaja como eles imaginam que vai reagir. E como diz Pedro Passos Coelho, na frase onde sai o título feliz deste livro, e cito, nós somos aquilo que escolhemos ser. Mas o que escolhemos ser não é independente das circunstâncias que conhecemos e que vivemos. O que Pedro Passos Coelho me ensinou pela sua ação é o seguinte: que as circunstâncias condicionam-nos, mas por mais difíceis que estas sejam, temos sempre uma reserva de autonomia, podemos sempre escolher a essência daquilo que queremos ser. Eu gosto muito, aliás, a Zita falava nas biografias políticas, eu gosto muito de biografias políticas, exatamente como esta,
E há muitos anos, depois de ler muitas biografias sobre políticos, tenho a teoria que um líder político tem sempre pelo menos uma característica pessoal que é acima da média e que é acima de todos os outros. Algo em que ninguém o consegue bater. Em alguns políticos, essa característica é uma capacidade de trabalho brutal. Noutros, é um grande ego, ou uma capacidade retórica invulgar. E hoje não tenho dúvida que já identifiquei essa característica em Pedro Passos Coelho. Essa característica em que Pedro Passos Coelho está acima de quase todos e que faz dele um grande líder político. É a sua capacidade sobre-humana de manter a calma e o controle nos momentos mais difíceis. Aliás, de uma forma singular, quanto maior a pressão, maior a sua calma. Hemingway dizia que a coragem define-se pela capacidade de manter a compostura perante a pressão. Esta frase muito longa em inglês traduz-se: Courage is grace under pressure. Parece que esta frase foi talhada para descrever Pedro Passos Coelho. Nos momentos mais difíceis, e tivemos de facto momentos muito difíceis, Pedro Passos Coelho era invariavelmente a pessoa mais calma do grupo. E o que é interessante é que esta característica política, ela é de tal forma inata em Pedro Passos Coelho, que eu nunca mais me esqueço de uma pequena história. Chegámos um dia, era meia-noite, a Estocolmo, e fomos para o hotel. Entramos, era um elevador grande, porque haviam 10, 15 pessoas no elevador. Entramos no elevador e de repente vem uma última pessoa que salta para dentro do elevador. E o elevador entrava. Ficámos encravados entre dois andares. O diretor do hotel começou a suar, a tentar telefonar a toda a gente. O ambiente começou a ficar bastante acalorado. Eu comecei a suar, comecei a tirar a gravata. Eu sou mais baixo do que a maior parte deles, estava ali numa situação quase de falta de respiração. E ao fim de 15 minutos eu estava a ficar realmente angustiado. E Pedro Passos Coelho não faz mais nada. Desvia as pessoas e começa a puxar a porta do elevador, abre a porta do elevador, viu que estávamos mais ou menos todos em segurança e mandou toda a gente saltar. E assim saímos do elevador, quando estava já tudo em pânico. E realmente nos momentos mais difíceis, essa calma é, de certa forma, contagiante nas decisões políticas e permite que consigamos realmente tomar a melhor decisão no momento certo. E não preciso vos dizer aqui, como alguém que esteve tão próximo durante estes 3 anos, como essa característica pessoal, mas também política e institucional, foi essencial no contexto da grave crise que passámos durante estes tempos. E gostava de finalizar com uma terceira e última história, sobre uma dimensão menos conhecida do biografado, mas que tive o privilégio de assistir em várias ocasiões. O facto de Pedro Passos Coelho ter construído ao longo do seu mandato um rapport extraordinário com importantes líderes europeus. O que é essencial, é muito importante para a defesa do interesse nacional de Portugal. Recordo-me de muitos encontros. Recordo-me de almoços com a Angela Merkel, com o rei de Espanha, com a Christine Lagarde, com o Mariano Rajoy, com o Shinzo Abe ou com o François Hollande. E como, não sei se muitos aqui hoje sabem, este tipo de encontros, no fundo, são sempre ocasiões marcadas por cortesia, mas também alguma rigidez. Os líderes, normalmente, vêm preparados com dossiês, com pontos na agenda, e há sempre uma troca de sorrisos, mas normalmente uma considerável rigidez nesses encontros. Eu não posso, obviamente, revelar o que se disse nesses encontros, mas posso sim contar-vos aquilo que constatei ao participar em todos esses momentos. Que Pedro Passos Coelho sabia sempre falar de igual para igual, de forma sempre educada, mas sempre firme, independentemente do peso político da pessoa, do país.
Ele falava de igual para igual e sempre na defesa firme daquilo que era o interesse de Portugal. Que conseguia granjear sempre um enorme respeito e simpatia desses líderes. Pessoalmente, gostava em particular de participar em encontros que já fosse a segunda ou a terceira vez. Isto porque eu constatava sempre com agrado o crescente aprofundamento dessa relação. Reparava também que nesses segundos encontros, nesses terceiros encontros, esses líderes muitas vezes tendiam a falar um pouco menos e a ouvir com muita atenção Pedro Passos Coelho. Confesso que só uma vez me senti realmente inquieto. Recebemos em São Bento o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e depois de uma excelente conversa com tradutores, porque estávamos realmente, os japoneses tinham pedido tradução e portanto não estávamos a falar em inglês. Depois dessa excelente conversa, eu olho de repente para o primeiro-ministro e vejo esboçar um grande sorriso de satisfação, como que, no fundo, bom, esta parte burocrática, rígida, já acabou, e mal o intérprete tinha traduzido o seu último ponto formal, já estava Pedro Passos Coelho a disparar perguntas sobre o Abenomics, que era a teoria que Shinzo Abe lançou no Japão. E o tal homem inteligente que discute ideias e não eventos e pessoas não queria mais nada do que ter uma conversa sobre um tema pelo qual ele tinha realmente um interesse genuíno, queria saber, queria falar. E confesso que o diálogo não correu nada bem, porque o intérprete, coitado, ficou completamente perdido com tantos termos técnicos, porque Pedro Passos Coelho ia ao detalhe do termo técnico, então o coitado do intérprete, já não sei se era um homem ou uma mulher, ficou completamente perdido. E o primeiro-ministro acabou por ficar sem as suas respostas ao Abenomics. Mas revela o homem, revela o interesse genuíno que ele tinha nestes encontros em realmente perceber a realidade dos outros países, ver aquilo que daí poderia tirar para Portugal. Lembro-me também de um jantar muito restrito, em que só estávamos basicamente 4 líderes. Era a Sra. Merkel, estava na altura o primeiro-ministro da Áustria, o primeiro-ministro da Suécia e Pedro Passos Coelho. Os 4 à volta de uma mesa. Eu lembro que começámos a conversa, a Sra. Merkel começou em alemão, tínhamos uma tradução, e eu rapidamente, ao fim de 2 minutos, então como ela tinha começado em alemão, o primeiro-ministro começou em português, e eu dei-me conta que a tradução era péssima, que a tradutora estava a traduzir os números totalmente ao contrário, e ele tinha uma capacidade de adaptação extraordinária. Eu fiz-lhe um sinal, ele imediatamente passa para inglês, e a conversa a partir daí começou a correr muito melhor, mas a sua capacidade de adaptação era extraordinária. Por isso, caros amigos, é de facto com muita satisfação que vejo sair esta obra de Pedro Passos Coelho, que não é a primeira e não será certamente a última. É um contributo muito importante para que os portugueses conheçam melhor este homem invulgar. Costuma-se dizer que algumas coisas estão escondidas à vista de todos. Poucas pessoas têm sido tão comentadas, tão analisadas como Pedro Passos Coelho. No entanto, muito poucos conhecem estas dimensões da sua personalidade. É por isso que espero que compreendam o facto de hoje ter adotado um registro mais pessoal, que é nessa capacidade que aqui estou como um amigo. Filme para ilustrar a ideia do título, que de facto as pessoas são aquilo que escolhem ser. E num ambiente político marcado pelo ruído, pela imagem, Pedro Passos Coelho escolheu sempre o rigor e o estímulo das ideias. Num país marcado pela crise e pela pressão, Pedro Passos Coelho escolheu sempre com calma o caminho necessário, mesmo que fosse o mais difícil. Esta é sem dúvida uma vida que vale a pena conhecer, e este é sem dúvida um livro que vale a pena ler. Muito obrigado pelo convite e até à próxima.